Seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. Você já ouviu falar em consultoria de imagem e análise facial? Trata-se da criação de uma imagem pessoal, harmonizando o rosto e as características físicas com roupas, maquiagem, corte de cabelo e outros. Mas quais são as novidades dessa área? A consultora de imagem, Cris Alves, está aqui para nos esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar de um tema para o programa Pele em Pauta bastante distinto, mas tudo a ver com os outros temas que a gente tem abordado aqui. Porque eu gostaria muito de saber se, quando a gente fala em harmonização de face, a única opção para harmonizar uma face são os procedimentos estéticos. Aí é que está a questão, né? Eu trabalho no sentido de auxiliar as pessoas que ainda não se sentem tão seguras para entrar nesse universo do procedimento invasivo ou mesmo de uma cirurgia, mas que querem se sentir bem com as próprias proporções, com os próprios traços faciais. Então existem opções para quem ainda não se sente preparado, até emocionalmente, para fazer uma intervenção. Exatamente. Corte de cabelo, design de sobrancelhas, maquiagem, acessórios, coloração de cabelo também, tudo entra para ajudar a pessoa a se sentir bem com o próprio rosto. Sim. E como que é esse processo, essa análise que você faz? Você pode explicar pra gente claro, como funciona? Claro, Sil. A gente primeiro analisa vários aspectos de cada cliente. Sim. As proporções faciais, né, entre os terços, os traços, as linhas e as suas direções. E eu trabalho dentro de uma perspectiva que é a morfopsicologia. Explica pra gente. É o significado que cada traço no nosso rosto tem sobre a nossa personalidade e o nosso comportamento. Então você não tem o intuito de sair apagando os sinais da pessoa? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um ponto que ele se chama retirar o olhar do ponto crítico. Então, se a questão é o nariz, por exemplo, é bom a gente fazer essa análise considerando o que isso quer dizer sobre a pessoa e quais são os outros pontos fortes que ela tem no rosto. E aí como a gente consegue destacar isso com uma franja, armações de óculos, o próprio efeito de luz e sombra no cabelo, porque quando ela se sente muito bem com esses outros pontos que ela considera bonitos, ela acaba reconsiderando ou esquecendo aquele outro traço que incomoda. Sim. E existe uma proporção ideal, um número que seja exato? Existe. Existe? Existe. É o que serve de referência, né, para os cirurgiões plásticos, para os dermatos e também para mim, na minha área de atuação. É um número que é considerado a proporção ideal de cada rosto. Só que ele serve como uma referência. Silvane, ele serve como um ponto de partida. Porque deve até gerar uma certa tensão, né? Isso. Você obrigar todo ser humano a se enquadrar num número específico. Eu costumo dizer que ele é até libertador, porque quando a gente sabe essa referência, a gente sabe também como a gente promove o equilíbrio dela. E que não é tão difícil. Uma ida ao salão de cabeleireiro, por exemplo, já deixa a gente se encaixar nesse número, nessa proporção que é considerada ideal. Mas perseguir a simetria não é o caminho mais legal, aliás, é o caminho que ninguém deve seguir, porque há maneiras da gente acentuar essas assimetrias e aí a gente conseguir revelar coisas muito mais interessantes sobre nós mesmos. E como que você faz essa avaliação? Você usa o espelho, a fotografia, existe algum recurso de informática, de computação? Como é que é? Ou é só o seu olhar? O olhar vem em primeiro lugar. E primeiro uma escuta bem atenta ao que o cliente está querendo dizer sobre ele mesmo e sobre as queixas dele, sobre o que vai fazê-lo sentir-se melhor e mais bonito, né? Mais belo. Depois a gente tem as ferramentas, que são o paquímetro, que eu uso para as medidas que são mais reveladoras com relação às proporções. Eu tenho uma ele mede, né? Ele mede, isso. Eu costumo usar outras ferramentas que são tipo régua, né? Para a gente ver a direção das linhas também no rosto do cliente. Tem a própria análise facial, que ela é olho no olho e é também o toque para sentir as projeções ósseas, os locais de sulco, os pontos de envelhecimento, e aí a gente consegue elaborar um plano que vai projetar aí o que é preciso, né, para pessoa se encaixar dentro da proporção que é dela. Sim. E não um número frio, né?
E você mencionou sobre até a coloração do cabelo. Os tons também de roupa, né? As cores que são utilizadas, elas influenciam? Super. Assim, elas rejuvenescem, envelhecem? Sim, isso é fato, Silvane. Inclusive é o primeiro passo, porque é uma ferramenta bem prática e o cliente, depois de fazer a sua análise, ele leva para casa uma cartela de cores, que são as cores que facilmente deixam a pessoa bem, harmonizada. E então, é um teste que é feito? É um teste que é feito. No seu escritório? Sim, no meu espaço. A gente coloca os tecidos dentro da luz específica, cliente sem maquiagem, e a gente vê os efeitos. E é nítido, assim, como que luz é química, é hormonal. E existe, assim, alguma cor que seja padrão, assim, essa cor sempre rejuvenesce, ou isso independe? Não, depende de cada um. Inclusive, eu vejo isso muito auxiliar também no processo de tratamento de melasma, por exemplo, porque a cor que está de acordo com o subtom da pessoa, ela quase que elimina as marcas na pele, as manchas. Então, ela está fazendo um tratamento que pode ser medicamentoso ou até mesmo invasivo, né, com os novos procedimentos, e junto entra a cor para que ela não se sinta sabotada, porque se ela faz tudo isso e usa uma cor que não favorece, o melasma tende a voltar, as marcas na pele, os sinais de expressão. A maquiagem também deve contribuir muito, né? Porque tem aquela questão de você ter uma mancha de uma cor e aí neutralizar com verde, com roxo, não sei. Sem contar a própria harmonia da gente, o contraste pessoal também, que é essa diferença entre tom de cabelo, pele e olhos, é ela que determina muito, assim, o grau do batom que a gente usa, o grau do blush, para que a maquiagem também não apareça mais do que a pessoa. Perfeito. Para que seja um conjunto só. Agora, esse olhar externo do consultor faz toda a diferença, né? Porque se a pessoa quiser chegar nesse resultado sozinha, talvez seja um caminho mais difícil, né? Porque a autoimagem, ela é diferente, não é? Daquilo que as pessoas enxergam. E olhar para a gente mesmo é muito difícil. Eu costumo dizer que é a tarefa mais difícil do ser humano, para todas as áreas, né? Nós, consultores, também precisamos ter os nossos consultores, porque a gente tem muita facilidade de observar o outro, mas quando eu olhar para a gente, e tem um aspecto emocional. Qualquer desviozinho aí da proporção é muito exagerado na gente mesmo, né? Sim. A gente enxerga tudo maior, o nariz, a boca, os olhos, o quadril, a coxa, então é bom ter esse olhar externo mesmo. E num processo de consultoria, qual que é o resultado final disso? O paciente não, mas o seu cliente, ele sai com um manual daquilo que ele vai seguir? Assim, como que isso funciona? Feitas são duas, as etapas de análises, eu fico com esse material para elaborar o que eu chamo de estratégia de imagem pessoal para o cliente. Então, a gente tem o cliente hoje, o que ele deseja, né, os objetivos e o caminho que ele tem que seguir. E aí, nesse guia que você mencionou, tem todas as recomendações e sugestões para ele, com relação ao corte, a barba, as armações, maquiagem, acessórios, as combinações de cores nas roupas e as próprias modelagens. Ele ganha uma autonomia. Ganha sim. E aí ele tem a possibilidade de implementar essas mudanças sozinho, porque ele já vai estar orientado e capacitado, ou então contar com a minha ajuda nesse outro processo, nessa outra etapa que é mais prática. Essa primeira etapa dessa análise até a entrega desse guia, ela dura em média quanto tempo? São 2 encontros de 3 horas para analisar, mais um encontro de 2 horas para apresentar as sugestões. Aí realmente te dá a oportunidade de mergulhar assim na vida, né? Sem contar as expectativas. O trabalho que é feito à distância, porque além desse encontro presencial, desses 2, a gente tem uma etapa também que ela é feita online. Perfeito. Tá ótimo. Cris, você quer deixar algum contato aqui seu? Quero sim. Meu Instagram, @Conexão Rosto Estilo, e meu telefone de contato é 2520-8575. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amei o nosso encontro. Eu também, Silvane. Até a próxima. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Nós aguardamos você aqui no próximo domingo.